Viktor Orbán voltou a ser derrotado em eleições. E quando eu digo voltou, é porque, ao contrário da ideia que se tenta passar da comunicação social, ele já foi derrotado em eleições anteriormente, em 2002. De 2002 a 2010, Viktor Orbán foi oposição. Hoje, durante o dia, um elemento do Fidesz transmitiu que teriam uma maior probabilidade de serem derrotados se houvesse uma afluência superior a 70%. Ora, ao que parece atinge os 80%, portanto, essa análise foi correta. Não sei se terá sido uma causa, mas bateu certo, bateu. Não sei se com menos seriam derrotados na mesma, nunca saberemos. Mas a verdade é que foi, o Fidesz volta a sair do governo, Viktor Orbán volta para a oposição, já deu os parabéns ao novo primeiro-ministro Péter Magyar e a vida segue. A esquerda felicita, aí, ai, o ditador foi derrubado. Não foi porque nunca foi um ditador. Se fosse um ditador não era derrotado em eleições. Sejamos sérios. Em segundo lugar, eu pedi-vos muita calma e respirem muito fundo. A esquerda voltou a não entrar no Parlamento. Para entrar no Parlamento húngaro são necessários pelo menos 5% de votos. E a esquerda voltou a não conseguir. Vocês têm a noção. O Parlamento húngaro está atualmente com uma composição tal que o partido mais à esquerda é o equivalente ao CDS. É isso que é o Parlamento húngaro. Mas a extrema-direita foi derrotada. Não, não. Há um partido mais radical de direita do que o Fidesz, que é o Movimento Nossa Pátria, que elegeu desta vez 7 deputados, que são mais 7 do que a esquerda toda junta. O Tissa, que é o primeiro, foi o grande vencedor da noite. Temos o Fidesz em segundo, os Democratas Cristãos em terceiro e o Movimento Nossa Pátria em quarto. Esta é a nova composição do Parlamento húngaro. Mas a direita foi. Não foi, a direita venceu. A direita venceu. O Parlamento é todo de direita. O Parlamento húngaro é ele todo de direita. A grande derrotada continua a ser a esquerda. Agora, os nacional-conservadores, nacional-conservadorismo, sim, perdeu. 16 anos depois, perdeu. Mas o vencedor continua a ser um conservador. O pessoal que, mas é mais pró-União Europeia, tá, porque é do PPE. Ainda assim, enquanto membro do PPE, o, o TISA, o TISA alinha-se com o. Como é que eles chamam? Com os patriotas para a Europa em 40 e tal, 44 ou 45% das votações. Portanto, essa coisa pró-Europa, sim, aliás, essa é a própria ideia do pró-Europa é um tanto bizarra, porque nenhum país do continente europeu pode ser contra a Europa, é ser contra o que tu és. O que eles querem dizer é pró-União Europeia, ou pró as tendências dominantes da União Europeia. Sim, mas não é. Não são tendências homogéneas, não é? Não há unanimidade nas ideias dentro da própria organização, que não é uma federação, que não é um país, não é? E não se iludam a pensar que agora, com o Peter Maguire, isto vai mudar. Não vai. Já não, não vai ser assim tão para a Europa para a União Europeia quanto vocês pensam, no sentido em que vocês tendem a direcionar esta expressão do pró-União Europeia. Este partido é um partido que, à semelhança de Orbán, talvez menos, não sabemos bem, é um partido que continua a ser defensor da cultura húngara e da identidade húngara, continua a querer um controle firme da imigração, é um partido pró-mercado, aí mais do que era o Vítor Orbán, que era mais estatizante. E em relação à adesão da Ucrânia à União Europeia, a coisa não é como muita gente anda aí a vender na televisão, porque eles propõem até um referendo nacional vinculativo.
Isto para assumir o seu posicionamento junto das instituições da União Europeia. Porque eles têm muita cautela em relação a essa ideia de adesões aceleradas à União Europeia, principalmente de um país como a Ucrânia. E, aliás, ele disse isto em entrevista, se não me engano, ao político, mas disse isso numa entrevista. Uh, este novo primeiro-ministro, Peter Maghiero, esse que é assim que se pronuncia, e a esquerda, liberais, e andai tudo, e tudo contentinhos, celebrar. O homem foi do Fidesz, do partido do Orbán, durante 22 anos. Ok, está bem? Calma, pessoal. Vocês acham que o homem que esteve lá 2 décadas, mas coisa menos coisa, era o quê? Um liberal? Um socialista? Era? Um homem que foi casado com a senhora Judite Varga, que era apenas ministra da Justiça de Vítor Orbán, tem 3 filhos com ela, separaram-se, tem uma guerra entre eles, mas casado com ela. Acham que ele não circulava nos mesmos meios que ela, que não conhecia as mesmas pessoas que ela, que não se movimentava exatamente pelos mesmos corredores? O homem que era do partido? Não, não. Sério. Cada um acredita no que quer agora. Várias questões aqui, como por exemplo, eh, sempre que o Orbán vencia eleições, surgia no ar aquela ideia da fraude eleitoral. Era fraude eleitoral, sempre. Como não era o resultado do Euroculto, era o resultado fraudulento. Tá, pronto. E agora? Também vai ser fraude? Ou agora já não é fraude, já é democracia a funcionar? Porque se agora também é fraude, vocês são coerentes, era fraude antes, é fraude agora, o sistema húngaro é fraudulento. Se não foi fraude agora e se foram eleições justas, livres, chamemos-lhe assim, e, foi cumprido, foram cumpridos todos os requisitos, não houve qualquer ilegalidade, deu a vitória a Peter Magia, qual é que é, como é que nós ficamos, né? Não entendo. Foi fraude, não foi fraude? Porque se não foi fraude agora, como eu estava a dizer, vocês estão a assumir que antes também não, fraude, não foi fraude, não é? Porque então, vocês não está tudo maluco. Então, o homem está há 16 anos seguidos no poder. Durante esses anos todos foi fraudulento. E agora não apetece ser. Não conseguia ser. Quem é que ia impedir? Era a von der Leyen que ia lá impedir? Vá lá. Era a polícia da União Europeia. Se ganha juízo. Nunca foi fraude. A população húngara, durante 16 anos, quis o Vítor Orbán. Quis o Fidesz. Mas eu não gosto. E o pessoal aí dos arco-íris, vocês tenham uma noção de uma coisa, não vai ser. Não vai ser. Continua a ser um conservador no governo. Estão todos iludidos. Anda aí uma festa das televisões, ganhou aquele que nós gostamos. Grande dia para a democracia. Nos últimos 16 anos não foi um grande dia para a democracia, porque, quer dizer, venceu o candidato com mais votos, ou como cá, não tens de ter mais votos, como em Portugal, podes ser as eleições sem ter a maioria dos votos, mas lá também. Mas pronto, tem a maioria parlamentar. Foi sempre o vencedor, justo, segundo as regras da Hungria, ou não? Ou não foi? Ou porque vocês não gostam? Vocês não gostam, não é justo? Vá lá. Portanto, a União Europeia faz o cerco do costume, pensa que vai mudar grande coisa. Duvido. O PP pensa, já não parei rumores e até em entrevistas em que se sugere que que irão ser descartadas algumas das promessas eleitorais. Eu duvido que sejam. Eu acredito mais que eles saiam do PPE do que se moldem ao PPE. Mas o PPE não gosta. Tá, porreiro. Os húngaros nunca quiseram saber. Até porque há aqui uma coisa. Se correr mal, daqui a 4 anos sabem quem é que lá está de novo, não sabem? Se calhar com mais sangue nos olhos, né? Posto isto, pronto, o homem nunca foi um ditador, venceu sempre as eleições de forma justa, já assumiu a sua derrota, vai à vida dele como fez anteriormente, vai para a oposição como fez anteriormente, e toda essa história do tirano Orbán
cai por terra uma derrota eleitoral. É assim, para a direita, o pessoal estava habituado ao Orbán, sabíamos com o que contar. Epá, mas não é o fim do mundo, pessoal. A direita continua a vencer, aliás. A direita venceu esmagadoramente porque a esquerda nem sequer elegeu. Portanto, tranquilos, a vitória continua a ser do nosso lado e não do lado deles. Obrigado por terem assistido ao vídeo, subscrevam o canal, partilhem, comentem aquelas coisas. Até um dia, camaradas.